Boa noite, minha gente. É muito bom a gente se encontrar, né? É muito bom a gente conversar. É tão bom a gente se ver. É tão bom poder olhar uns para os outros e ser gratos a Deus pela nossa saúde, pela nossa disposição, não é verdade? Isso é muito bom. Eu gostaria de, então, dar as boas-vindas a todos nessa noite. Nós temos visitantes aqui, Natan e a sua noiva, Ana Paula, também a Cleo aqui, amiga da pastora Lúcia. Então, a mãe da Angelita está sempre aí. Então, vamos nos sentar. Eu gostaria de convidá-los para nós abrirmos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Que Deus tem ministrado ao meu coração e que eu quero partilhar com vocês nesta noite, mas também, se Deus assim permitir, em outros cultos subsequentes. Nós vamos falar a respeito de reconciliação. Na semana que passou, nós falamos sobre sermos testemunhas de Jesus, na verdade, que de pecadores fomos transformados pela graça, pela fé em Jesus Cristo em discípulos. De discípulos, seguindo a Jesus, nós passamos a ser amigos dele. E como amigos que aprenderam com o Mestre, nós passamos a ser testemunhas. Mas como ser testemunhas do Senhor Jesus, o que precisa no nosso coração, na condição do coração. Ser testemunha não é apenas saber falar coisas a respeito de Jesus, ou saber narrar fatos, mas tem a ver com a vivência e com aquilo que o nosso coração experimenta na caminhada com Ele. E um dos pontos essenciais é este que nós vamos ler. 2 Coríntios 5, 18 diz assim, no 17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos porque de ti partiu a iniciativa, Senhor, da reconciliação. Foste tu que vieste até nós através de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar contigo, de caminhar contigo, de te chamar de Pai, de receber a tua orientação, o teu ensino, a tua correção, a fim de que, reconciliados contigo e unidos a Jesus, nós possamos ser ministros da reconciliação, para que outras pessoas venham a ter um relacionamento de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para refletir sobre como tudo começou nesse ministério de reconciliação e como nós podemos hoje, num culto de ceia, participar da mesa do Senhor, da mesa da reconciliação. Obrigada, Pai, por tudo isso, por Tu nos falares, por Tu ministrares ao nosso coração e nos dares essa oportunidade. Nós estamos reunidos porque queremos aprender de Ti, vivenciar tudo aquilo
que Jesus conquistou para nós e tudo aquilo que está no teu coração a nosso respeito. Recebe então, Senhor, os nossos corações nessa noite, recebe os nossos pensamentos, levamos os nossos pensamentos cativos a Ti, levamos os nossos corações abertos a Ti, corações receptivos, corações de quem ama e quer ser cuidado, levamos tudo para Ti, deixamos os nossos fardos aos pés da cruz e agora queremos com os nossos lábios adorar-te. Recebe a nossa adoração, Senhor, tudo é para Ti. Vamos adorar, porque Ele está aqui entre nós. Quando Ele chega, Ele montanha se abala e o inferno treme. Vamos adorá-lo de todo o coração, vamos. Cantemos em nossa voz. Quero viver perto de Ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande é o Senhor, que é digno, não há outro, poderoso,
criado por Ti e para Ti. Tudo para o Teu louvor. Todo ser que respira louve o Senhor, diz o salmista. Todos os instrumentos tocam para que o Senhor seja louvado. As nossas vozes são lançadas ao ar para que elas cheguem até os Teus ouvidos, Senhor, e Tu saibas o quanto nós Te amamos. Obrigada por cada vida aqui presente, Senhor. Obrigada pelo fôlego de vida que foi renovado nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo trabalho que todos tiveram no dia de hoje. E obrigada por este lugar, por podermos nos reunir com toda liberdade diante da Tua palavra, declarando que Tu és o grande eu sou. Nós Te agradecemos, Senhor, por que da boca dos pequeninos Tu suscitas força e louvor. Tu dás experiências para os grandes, mas também para os pequenos. E nesse momento, então, Pai, eu quero chamar o André. O André tem um testemunho para dar, de uma experiência que ele teve com o Senhor. Boa noite a todos, amém? Boa noite. Amém. Para nós é uma alegria muito grande, né? Estar louvando ao Senhor. E eu quero partilhar um testemunho que aconteceu comigo. Segunda-feira passada, eu fiz um procedimento e aí deu tudo certo. Tanto que eu vim no culto à noite, estava tudo bem. Mas na quinta-feira, próximo do meio-dia, eu senti muita febre e dor no corpo. E aí então, eu não sabia o que era. No almoço, né? No almoço, isso. Aí eu almocei e eu pensei, eu vou descansar um pouco, depois com certeza vou estar melhor. E não melhorei. Pelo contrário, comecei a piorar, aumentou a febre. E aí então a Karine me levou no consultório e o médico disse que eu estava com uma infecção. Aí me deu 2 antibióticos e aí vim para casa. Só que eu fui piorando, né? Aí à noite, quando a gente pegou o André no colégio, quando chegamos em casa, a Karine foi preparar uma sopa para mim. E nisso eu fui me deitar, porque eu estava muito fraco. Quando a sopa ficou pronta, eu fui comer. Aí cheguei na mesa, eu comi umas 5 ou 6 colheres, me engoliu o estômago, não consegui comer mais nada. Me levantei, tonto, assim, e fui para a cama. Mas parecia que eu ia desmaiar, e tão ruim que eu estava. Quando eu deitei na cama, eu clamei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tão ruim que eu estava, irmão. Eu senti uma agonia, tontura, a febre, dor no corpo. Assim, ó, eu nunca estive tão ruim na minha vida como foi na quinta. Pior que a dengue, né? É, pior do que a dengue. É verdade, eu tive dengue no ano passado, foi muito ruim, né, quem já teve. Mas o que eu senti foi assim, algo, eu não saberia o que ia acontecer comigo. Aí o André ia no banheiro, né, André? Aí, Eu estava indo. Daí foi assim: o pai me chamou, André, vem aqui. Daí ele disse, faz uma oração pelo pai. Daí eu peguei, tinha um olhinho dentro de uma caixinha. Daí eu peguei, botei na testa do pai, fiz uma oração. Daí depois ele falou assim, né? Eu fui no banheiro, daí ele falou assim, André, traz um pratinho de sopa. Daí a gente tem uma mesinha assim de café na cama. A gente foi lá, eu tava indo lá, daí eu fui pegar, daí... A mãe pensou que era besteira, né? Conta, a mãe pensou. Que eu só queria agradar, mas daí, depois tu chamasse a mãe, né? Daí tu pedisse pra ela trazer o prato. Daí comecei tudo, sopa, né? Então assim, irmãos, eu levantei da mesa, que eu estava com ânsia de vômito, estava embrulhado o estômago, não conseguia comer nada, só 5 ou 6 colheres. E aí eu pensei, o André, um menino, coração puro, vou pedir para ele orar, né, por mim. E ele orou. Irmãos, na hora que ele orou, como tem uma expressão que diz, que nem tirar com a mão, sabe? Que nem tirar com a mão. Aqui do estômago saiu
a agonia saiu, a tontura saiu. O que ficou ainda, né? A febre no corpo, isso ficou. Mas no estômago não tinha mais nada. Eu comia a sopa toda. Porque quando a gente se alimenta, a gente se fortalece, né? E a Karine achou que era besteira dele, porque eu tinha acabado de sair da mesa. E aí Deus fez esse milagre através do André. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quer falar mais? Então, esse foi o testemunho que eu queria dar. Boa noite para todos, irmãos. Obrigada, querido. Mas então, gente, vejam, né, o Salmo número 8, né? Versículo 2 diz que da boca dos pequeninos o Senhor tira o perfeito louvor e suscita força. Então, foi isso que aconteceu. André orou pelo Pai e as forças foram renovadas, né? Em nome de Jesus. Que isso sirva de incentivo para todos nós. Gente, é um tempo em que nós precisamos ser ousados em orar uns pelos outros e não deixar passar o tempo, porque muitas vezes a gente, eu vou chamar esse, ou depois, ou... Não, é na hora. Hoje, qualquer pessoa que liga para mim ou que me pede, eu oro na hora. E o Senhor faz na hora. Porque há necessidade da gente ter essas experiências com o Senhor. Né? A necessidade de realmente experimentar o poder de Deus. É real o poder de Deus. E nós precisamos... Nós não somos testemunhas, não fomos chamados para sermos testemunhas. O que Jesus fazia? Jesus orava e tudo, Deus fazia tudo, né? Deus fazia prodígios, sinais, maravilhas, milagres, né? Curas, libertações, tudo através da oração do Filho. E hoje nós estamos aqui como o corpo de Cristo, representantes de Jesus Cristo. Amém? Então, eu queria chamar as crianças aqui na frente. Posso falar antes? Pode. Queres participar? Então, Puxa. essa semana é semana de festa, né? Porque a nossa pastora faz aniversário na quinta-feira. Que lindo! E aí eu quero dizer assim, que Deus cuida de cada detalhe. Porque eu tinha no coração hoje de manhã de fazer alguma coisa, mas eu estou com muita coisa, não ia dar certo. E aí hoje à tarde, a hora que eu saí para ir comprar uma flor para trazer, em nome de todo mundo, eu cheguei lá na floricultura e olha o que tinha o cartão. Olha o detalhe de Deus. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, Heloísa, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém. Quem não sabe, esse Salmo 91, nós oramos pela vida da Heloísa há mais de 20 anos. Então eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dela e acredito que todo mundo que está aqui também tenha. Por ela ser, em primeiro lugar, a nossa pastora, mas eu acho que ela é muito mais mestre do que pastora, porque ela tem o dom de ensinar. E tudo que ela ensina, quando a gente tem um coração aberto, fica. E no tempo que a gente precisa, aquilo volta. Aquele ensino volta. Então, assim, Deus cuida de tudo, assim, ó. Ele tinha esse cartão lá, com o salmo que a gente ora pela tua vida há tantos anos, né? Então, assim, a gente quer... aqui como família mesmo, te abençoar com essa palavra, para que Deus te guarde em todos os teus caminhos, não só a ti como Walter, e como teus filhos, noras e netos, e todos os teus. E a gente tem muita gratidão por te ter no nosso meio, na semana do teu aniversário, que é quinta, e sexta é dia do pastor. Então acho que a gente tem que honrar ela mesmo,
porque quando a gente ama, a gente honra, né? E eu acho que ela é amada aqui por todo mundo, porque ela é conselheira, ela é amiga, ela é aquela que puxa a orelha, ela é aquela que corrige com amor, né? E então nós temos que honrar a nossa pastora na semana do aniversário e na semana que comemora-se o dia do pastor. Amém? Então isso é em nome de todos nós, para ti, que Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Amém. Te amamos. Amém. Obrigada, eu também. Obrigada, gente. Realmente falar a verdade para vocês, eu ainda disse para o Walter hoje que eu tinha esquecido que era o meu aniversário. Mas eu cheguei lá e te lembrei. Sim, tu me lembraste. Hoje cedo, a Tânia já chegou lá, já com semana de alegria, né? Gente, é semana de festa. Ser aniversário dela. Mas eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus pela vida, louvo a Deus por poder estar vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, que mesmo aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que estão nos átrios do nosso Deus, eles mesmo na medida que vão envelhecendo, são cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Então tudo que eu peço a Deus é isso, que o Senhor me dê saúde e disposição para anunciar que Ele é reto até o fim. Então, obrigada por todos vocês e digo uma coisa para vocês de todo o coração. O tempo está passando, eu estou ficando mais velha, e então aproveitem aquilo que Deus tem dado para eu distribuir, porque eu não sei por quanto tempo, né? Ninguém de nós sabe, mas aproveitem. Então, nós não sabemos quanto tempo a gente tem de vida, né? Mas sabemos que o Senhor quer que a gente viva intensamente. Então vamos aproveitar e vamos usufruir de tudo aquilo que Ele nos tem dado e tem ensinado até aqui. E mais do que pastor é uma missão, não é? O Senhor coloca pessoas no nosso caminho para a gente cuidar, assim como Ele deu para Jesus aqueles 12 para Ele cuidar, né? E somente um se perdeu porque era o filho da perdição. Ele também traz pessoas para a gente cuidar, no sentido de pastoreio mesmo, de cuidado com a vida, mas só pode ser cuidado aquele que quer ser cuidado. Então, aquele que quer ser cuidado caminha junto e permite que o Senhor vá trabalhando na vida, né? Essa é a função pastoral. Pastor não é título, é um trabalho, é um serviço, é um ministério. Então eu louvo a Deus por Ele ter confiado a mim um trabalho desse, né? E por eu poder estar aqui, não apenas como alguém que ensina, mas como alguém que tem amor e amizade por todos vocês. Amém? Então agora, vamos chamar as crianças. Eu queria convidar a pastora Lúcia para orar por eles, para abençoá-los. A Angelita, que vai ficar com as crianças. Vem cá. Hoje só temos varões aqui. Que bom, que bom, que bom. As meninas hoje ficaram, acho que com preguiça, será? Com frio? Amém. É um privilégio, né, orar pelos varões. É verdade. A responsabilidade do lar é dos varões, né? É mais deles. Né? Então vamos estender nossas mãos para cá, para nós orar por eles. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida desses meninos, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Que eles tenham sempre esse coração, Senhor, voltado para Ti, Pai. Tua palavra diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor confia na oração das crianças. O Senhor recebe a oração dos inocentes, dos pequeninos, Pai. Porque muitas das vezes eles têm muito mais fé que nós, Pai. Por isso, Papai, o Senhor nunca deixa uma oração de uma criança sem resposta. Obrigada por isso, Senhor. Assim também eu peço que o Senhor abençoe todas as crianças que congregam aqui neste lugar, Pai. Todas as crianças da igreja do Senhor aqui em Brusque, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse momento e pela oportunidade de estar aqui orando e abençoando a vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
pastor. Deus abençoe. Amém. Pai, nós oramos também aqui pela Angelita, que vai estar com as crianças. Obrigada, Senhor, pela dedicação dela. Obrigada pela dedicação de todas as que têm se disposto a ensinar as crianças, transmitindo as tuas palavras e falando ao coração deles aquilo que ouvem do teu coração. Em nome de Jesus, que seja uma noite cheia da graça, cheia do mover do Espírito para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, pastor. Amém, amados. Então, como eu falei no início, a base da nossa reflexão, o ponto em que nós vamos fixar a nossa reflexão é reconciliação. Mas, para nós chegarmos a entender o que o Senhor está ministrando, nós vamos fazer uma caminhada pela Bíblia. Então, eu queria convidar vocês para nós abrirmos a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Quando eu estava orando a Deus e pedindo para o Senhor que me desse uma palavra para essa noite de hoje, para nós ministrarmos uma ceia, eu sempre que é um culto de ceia, eu peço a Deus uma palavra de reflexão sobre ceia e não apenas cumprirmos um ritual de ceia do Senhor como algo que deve ser feito ou como uma obrigação ou como parte de uma liturgia. Não, o Senhor tem palavra que nos dá a base para nós estarmos à mesa com Ele. E a mesa do Senhor Jesus, ela é uma mesa de reconciliação. Ela é uma mesa onde todos são iguais, onde todos são chamados a fazer parte. Mas existe toda uma história a esse respeito. Existe um determinado momento na história da humanidade onde aconteceu uma primeira ceia. Uma primeira ceia com pão e vinho. E é isso que nós vamos hoje refletir sobre esta primeira ceia e sobre como ela pode ser ligada com a ceia do Senhor, a ceia estabelecida por Jesus Cristo antes da sua morte. Então, vocês sabem que Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Da descendência de Sem, nasceu Abraão, né? Abraão era filho de Terá e da descendência de Sem. E um certo dia, Deus falou com este Abraão. Eles eram todos, naquela época, moradores de territórios onde se cultuavam muitos deuses, onde havia um politeísmo. Mas num determinado momento, Deus fala com Abraão. Abraão, ele saiu com o seu pai, Terá, em direção a Canaã, mas no caminho eles pararam numa cidade chamada Terá, numa região, e lá eles Arã, quer dizer, e lá eles ficaram até que o pai morresse. Depois da morte do pai de Abraão, então foi que Deus falou com ele. E eu sempre fico pensando, gente, como é que Abraão deu ouvidos à voz de Deus? Porque se ele cria em deuses, porque ele vinha de Ur da Caldeia, os caldeus eram politeístas, criam em muitos deuses. Então, como é que Abraão identificou uma voz como de um Deus único? Isso é algo que só o dia que a gente estiver no céu, nós vamos poder conversar com Abraão e perguntar para ele, né? Como é que ele acreditou. Mas que sirva para nós de exemplo,
Porque essa é uma das razões pelas quais Abrão é chamado de pai da fé. Então, vamos lá no capítulo 12. O pai de Abrão já tinha morrido, o seu irmão, que era Naor, também já havia falecido. Então, Abraão estava com sua mulher Sara, eles não tinham filhos, mas eles tinham o seu sobrinho Ló, filho do irmão Naor que havia falecido, que estava com eles. E neste momento acontece isto. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, essa é a história. Houve um determinado momento onde Deus, o Deus único e verdadeiro, fala com Abrão e diz para ele nada menos do que: deixa tudo que você tem, deixa o lugar onde você está acostumado, deixa o restante da tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse qual era o lugar, ele não disse quanto tempo ele teria de viagem, ele não disse o que iria acontecer, só disse para ele que ele estaria com ele, que Deus estaria com ele e faria dele uma grande nação. O nome Abrão significa pai de um povo. Mais tarde, o nome foi trocado para Abraão, que significa pai de multidões. Só que Abrão não era pai de ninguém, porque não tinha filho, a mulher dele era estéril. Mas Deus disse: eu te farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Havia uma condição: ele, onde fosse, ele deveria ser uma pessoa que abençoaria outros. Então, Abraão, o que ele faz? Ele parte dali, daquela terra de Harã, leva junto o seu sobrinho. O sobrinho era a responsabilidade dele, porque não tinha mais o pai. Eu sempre questionei essa atitude de Abrão, porque se Deus disse: sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e da tua terra, por que ele levou Ló? É que Deus tinha um propósito, como ele tem um propósito em tudo. Nada acontece fora do olhar de Deus, nada acontece fora do seu acompanhar com os olhos. Às vezes há uns desvios pelo caminho, mas Deus continua no controle, ele nunca perde o controle da situação. E aí ele sai então com Ló e vão em direção a uma terra. Aí, quando eles partem então para o Egito, porque havia na região ali onde eles estavam, havia seca, havia fome, eles vão para o Egito. E depois, quando eles saem do Egito, porque o faraó dá ordens para eles saírem, porque ele mente que a mulher dele era irmã, porque ela era muito formosa e ele tinha medo de ser morto por causa da mulher formosa que o faraó quisesse para ele. Então ele acaba sendo mandado embora do Egito. E quando ele sai do Egito com Ló, eles chegam num ponto onde eles precisam se separar. Por quê? Em toda a trajetória deles, ele, como um homem que foi escolhido por Deus para ser um pai de uma nação,
para abençoar pessoas, ele foi próspero. E ao longo dessa história, que eles estavam caminhando juntos e mudando de cidades e mudando de lugares, eles acabam ficando com 2 famílias, 2 casas muito numerosas. Ló tinha sua família, sua esposa, filhos, e tinha os seus empregados, tinha os seus rebanhos, assim como Abraão tinha também os seus. E aí, num determinado momento, começa a haver confusão. Primeiro porque a terra não era suficiente onde eles estavam para eles permanecerem juntos, e também porque começou a haver discussão entre os pastores, entre os que trabalhavam para eles, os que eram os que faziam parte da casa, os funcionários todos, né, faziam parte da casa, né, não da casa física aqui, né, da casa como se fosse de um clã, como se fosse de uma família mesmo. E então, neste momento, é interessante porque Abraão, sendo mais velho, Abraão já sendo uma pessoa, ele já tinha mais de 75 anos, né, quando ele foi, já tinha 75 anos quando foi chamado. Então, depois de todo esse tempo, ele já estava envelhecendo, e seria muito bom ter o sobrinho por perto, que era mais jovem, mas neste momento, o que acontece? Abraão diz, no capítulo 13, versículo 8, Abraão diz para Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, Abraão, como o mais velho, ele tomou a atitude de dizer: vamos nos separar, porque somos parentes, somos da mesma família e não devemos viver em contendas, nem aqueles que nos servem. E Abraão deixa que Ló escolha. É interessante, não é? Será que nós agiríamos assim? Será que nós, como mais velhos, como mais experientes, como aqueles que conquistaram muitas coisas antes, que estão ajudando, que estendeu a mão para o mais novo, será que nós daríamos ao mais novo a possibilidade da escolha? Mas Abraão agiu desta forma. Por aí nós podemos ver o coração de Abraão como era. Então ele diz para Ló: escolhe. E Ló então olha para o lado leste e ele vê a campina do Jordão. Vocês sabem que na terra lá de Canaã, na terra que hoje é Israel, somente existiu o Rio Jordão, como só existe, né? Depois existe o Mar Morto, que é morto, né? Porque só recebe água e não libera, então é cheio de minerais. E existe o Mar da Galileia, que é um lago alimentado pelo degelo do Monte Horebe. Ló olha para a parte fértil, porque ao lado do Jordão, nas margens do Jordão, a água transborda e a terra é fértil. Então, Ló escolhe para si a melhor parte. E para Abraão estava tudo bem. Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. Deus havia dito para ele: eu estarei contigo. E a quem tu abençoares, eu também abençoarei. E a quem tu amaldiçoares, também eu amaldiçoarei. Né? Os que te abençoarem, eu também abençoarei. E assim, Abraão sabia que Deus era com ele. Então, a escolha que fosse feita seria a resposta de Deus para o momento dele. E é este o ponto que nós precisamos aprender a viver em termos de fé. Que as coisas que nos acontecem quando temos ao Senhor, a Jesus como Senhor, a Deus como nosso Pai, são permissões de Deus. E aí o que aconteceu? Versículo 10: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada
regada, isso antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Era tão regada como o jardim do Éden, como a terra do Egito, né? Que o Egito era fértil por causa do rio Nilo, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que acontece quando nós vamos para uma terra boa e esta terra boa começa a ser produtiva e nós começamos a conquistar cada vez mais bens materiais? Nós acabamos nos concentrando na nossa conquista e não observando a direção para a qual estamos indo. Sodoma era conhecida como uma terra de homens maus e pecadores. Era conhecida como uma terra de promiscuidade. Era conhecida naquele tempo. Mas Ló, ele foi ficando tão empolgado com as suas conquistas que ele foi indo, e foi indo, até que ele chegou a viver nesta terra de Sodoma. Bom, muito bem, Abraão continuou no seu, o versículo 14 diz que, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, vejam só, a partir do momento que Abraão, com o coração de abençoador, permite que Ló escolha, Deus dá para ele multiplicado, porque Deus diz para ele, ergue os olhos e olha desde onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão então foi mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Mamre, e então ele chegou a Hebrom. Agora eu quero fazer um parêntese aqui para vocês. A cidade de Hebrom, onde Abraão se estabeleceu, ela existe até o dia de hoje. Hoje, se formos para Israel, nós vamos encontrar a cidade de Hebrom. Mas se nós formos para a região de Sodoma e Gomorra, o que nós vamos encontrar? Sal. Somente sal. Não existe terra, tudo é sal naquela região. Então, só para que a gente entenda as nossas escolhas, aquilo que nos parece o melhor aos nossos olhos, nós precisamos perguntar para Deus se é o melhor que Ele tem para nós. E também aquilo que Ele prometeu para nós, Ele cumpre. Mas o que Ele não prometeu, não adianta o nosso esforço e nem as nossas boas intenções. Bom, na continuidade, então, Abraão ficou em Hebrom e Ló na região de Sodoma e Gomorra. E houve uma guerra. Naquele momento havia disputa entre os reis de Canaã. Queria só explicar para vocês que em Canaã, naquela época, as cidades eram cidades-nações. Então, por exemplo, cada cidade ela tinha um rei, como se fosse uma nação. Por isso que tem tantos reis aqui nessa história, e nós vamos ver que 4 reis se unem, o da Babilônia e outros 3, eles se unem contra Sodoma e Gomorra.
Eles queriam conquistar a região de Sodoma e Gomorra, porque era região de campina e região produtiva, região de terra produtiva. E o que acontece? Essa batalha acontece e todo o pessoal de Sodoma, da região de Sodoma e de Gomorra, de mais cidades vizinhas, eles são aprisionados pelos reis que venceram a batalha. E Ló é levado como prisioneiro junto com a sua família. Todos os seus bens são confiscados por esses reis. Mas Deus é tão cuidadoso com os seus escolhidos, que o que ele faz? Um da casa de Ló consegue escapar desta guerra e vai procurar Abrão e avisa Abrão do que havia acontecido. Ele avisa Abrão que Ló havia sido capturado, que todos os seus bens foram capturados, toda a sua família, e que ele estava preso. E o que acontece? O que faz Abrão? O que faz um parente num momento de guerra, de perda e de sofrimento pelaquele seu sobrinho que escolheu a melhor parte? Entre aspas. Abraão tinha ressentimento no coração? Não. Abraão disse, bem feito, quis escolher a melhor parte, agora está colhendo o que plantou. Será que nós não teríamos uma reação dessa, gente? Fez a escolha errada, agora vai sofrer com isso. Essa é a nossa natureza, o natural do ser humano. Mas Abraão, depois daquele chamado de ouvir a voz do Deus único e poderoso, o que é que ele faz? Gente, é algo tão tremendo que eu vou falar aqui para vocês, que eu me maravilho com a palavra de Deus, porque está havendo a guerra, aí Ló foi levado cativo. Vejam lá no capítulo 14, o versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram, os reis que invadiram Sodoma e Gomorra. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes dos seus, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Vejam qual foi a providência de Abraão. Abraão pegou 318 homens treinados como guerreiros, daqueles que nasceram na sua casa, ou seja, eram todos que conviveram, que cresceram com ele, que tinham a referência de Abraão, mas eram treinados como guerreiros. Eu vou contar para vocês algo maravilhoso. A Bíblia tem os seus códigos, não é? Por que 318? Por que 318? Que número, né? Podia ser 300, 350, 400, mas 318? Eu fiquei encucada com isso. Eu disse, Deus, eu preciso saber, eu preciso descobrir. Eu sei que o alfabeto hebraico, as letras têm correspondentes, tem números correspondentes. Então, o que significa esse 318? Sabe o que significa? 318, quando desmembrados os números, lá os valores, as letras formam o nome Eliezer. E o que significa o nome Eliezer? Eli, Deus, Ezer, ajudador. Lembram
da mulher que foi criada, que foi chamada de Ézer lá no paraíso, que o nome é a auxiliadora ou a ajudadora. Então, 318 significava que Deus é que iria ajudá-lo. 318 homens guerreiros venceram 5 reis. Combateram contra 5 reis, gente. Deus é maravilhoso, não é? Então, Abraão cria. Se ele escolheu 318, ele sabia que significava Deus é o meu ajudador. Deus é quem vai me auxiliar na batalha. Os homens vão lutar, mas Deus vai ser o auxílio. Então isso é lindo, gente. É lindo de ver como Deus é cheio de detalhes para cuidar daqueles que são seus. E aí, o que nós vemos então é que Abraão vai, agora vamos lá para o capítulo 14 ainda, desculpem, e o versículo 15, e repartidos, né? Então o que Abraão faz? Ele reparte os 318 e faz com que eles ataquem os inimigos à noite. Então eles pegam desprevenidos à noite, e eles então ferem os homens e os perseguem, e eles vão embora. Ele resgata Ló com todos os seus bens, com as suas mulheres e com todo o povo. 318 lutaram contra todos os outros reis. É claro que Abraão teve aqui auxílio daquelas pessoas que eram os nomes que estão citados aqui, Escol e Aner, que eram vizinhos dele lá nos Carvalhais de Mar. Então, esses foram auxiliadores dele, mas foram os homens dele que venceram e que resgataram Ló, e não só a família, mas como todos os bens e todo o povo da casa dele. Aí o que acontece? Abraão volta, né, o versículo 17, Abraão volta de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, e ele sai-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o rei de Sodoma vem ao encontro de Abraão com gratidão, porque Abraão havia recuperado todo o povo, não apenas Ló, a família dele, a casa dele. Ali o texto diz, e o povo. Então, o povo de Sodoma, o povo de Gomorra, o povo que tinha sido levado cativos, que não tinham morrido pelo caminho, porque dizem os historiadores que era uma região que existiam uns poços como de betume, e alguns caíram afundaram nesses poços de betume e morreram na fuga, né? Mas, na verdade, grande parte voltou. E quando o rei de Sodoma vem ao encontro de Abraão, ele vem com uma proposta. Vamos ler no versículo 21. Então, o rei de Sodoma diz para Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Você sabe que quando haviam essas batalhas, o rei que vencia a batalha, ele tinha direito a ficar com todos os despojos daqueles reis vencidos. Então, todos os bens passavam a ser dele. E aí, então, o rei de Sodoma chega para Abraão e diz, Abraão, você pode ficar com todos os despojos, só me devolve as pessoas, porque eu quero o meu povo. Mas vejam a resposta de Abraão e vejam o coração dele mais uma vez. Abraão diz assim, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que
que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então, Abraão sabia que quem tinha dado a vitória era Deus, porque ele sabia que Deus era com ele. Então, ele não quis os despojos. Será que se nós vencêssemos uma batalha e alguém viesse com um prêmio para nós, o que a gente ia fazer? Querer o prêmio, não é verdade? Quando na verdade só Deus pode nos dar vitória de qualquer coisa que a gente faça. É claro que nós precisamos trabalhar, é claro que existe a parte nossa a fazer, mas quem dá a vitória é o Senhor. Agora vejam, neste encontro do rei de Sodoma, apareceu um outro rei. E ali vamos ler no versículo 18. Melquisedeque. Vocês já ouviram falar de Melquisedeque? Creio que sim. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, o nome significa rei de justiça. Isso é o significado da palavra Melquisedeque. Aqui diz que ele era rei de Salém. Salém era a Jerusalém primitiva. Então, ele era rei de justiça e rei de uma cidade que se chama Paz. Porque Salém significa paz. Jerusalém, lembram? É a cidade da paz. Então, Salém significa paz. Então, Melquisedeque, ele vem como este rei de justiça, como este rei de paz, e mais, o texto diz que ele traz para Abraão pão e vinho, porque ele era sacerdote do Altíssimo. Foi a primeira vez que Abraão encontra com alguém que falava a mesma linguagem que ele. Foi a primeira vez, a primeira pessoa que Abraão encontrou que servia ao mesmo Deus que ele. E quando ele chega, Melquisedeque abençoa Abraão e diz para ele: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então ele vem e, além de abençoar Abraão, ele confirma para Abraão: quem te deu a vitória contra todos os inimigos foi o Deus poderoso, aquele, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E ele faz o quê? Ele oferece pão e vinho. Não era normal oferecer pão e vinho. Esta era uma refeição entre reis. Mas Melquisedeque oferece para Abraão, reconhecendo que Abraão era um homem escolhido por Deus. Gente, aqui nós já vemos algo que aponta para a vida de Jesus. Porque entregar o pão aponta para o corpo de Cristo, entregar o vinho aponta para o sangue de Jesus Cristo. E é interessante, porque neste momento Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque, e o que é que ele faz? Dos seus bens ele entrega um dízimo para Melquisedeque. Então, amados, dízimo não tem nada a ver com lei, porque aqui não existia lei. Moisés não tinha nascido ainda, os mandamentos não haviam sido dados. O que é então o dízimo, se nós olharmos a partir desse texto? É algo que
se dá a alguém que nós reconhecemos como autoridade da parte de Deus para as nossas vidas, que vem da parte de Deus para nos abençoar e para fazer uma aliança conosco, porque esta foi o primeiro momento de aliança de Deus com Abraão de uma forma visível. Mais tarde nós vemos Deus fazendo outras alianças com Abraão na história, né? Tem que ler daí todo o Gênesis para nós termos o conhecimento. Mas neste primeiro momento, a primeira aliança visível de Deus com Abraão foi através de Melquisedeque e através de uma ceia. Será que se o coração de Abraão estivesse ressentido com Ló, haveria uma ceia da qual ele participaria? Não. É muito precioso a gente pensar na palavra de Deus como um todo, porque quando Davi escreveu os Salmos, no Salmo 110, eu gostaria que vocês abrissem, ele faz uma referência a este Melquisedeque, relacionando 110, gente, com Jesus Cristo. Salmo 110, Salmo de Davi. Assim está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Este salmo é um salmo messiânico. Esse salmo não trata de Davi e do seu reino. Esse salmo trata do descendente de Davi, Jesus Cristo, que viria com um sacerdócio como o de Melquisedeque. O nome Melquisedeque aparece pouquíssimas vezes na Bíblia Sagrada, e dele nós não temos nenhuma informação, a não ser que ele foi rei de Salém, que ofereceu o pão e o vinho para Abraão. Como se Deus então mandasse para Abraão e dissesse: Abraão, aqui estou confirmando o chamado que eu fiz para você, de que você será aquele que propagará a minha existência por toda a terra. De Abraão vem, desde Abraão chega a Davi, e Davi, da casa de Davi vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo é desta ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio eterno. Diferente do sacerdócio que depois veio a ser instituído a partir da lei, quando então já existiam as 12 tribos, e quando já existiam tribos estabelecidas, qual seria a tribo dos sacerdotes, que seria a tribo de Levi, da onde veio Arão, e de Arão foi o sumo sacerdote, e depois os sacerdotes. Hoje não existe mais esse sacerdócio. Hoje todos os que creem em Jesus são tornados reis e sacerdotes para Deus. Vamos agora então, Davi falou que Jesus seria
este sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos lá para o livro de Hebreus, quase no final do Novo Testamento, no capítulo 7. O livro de Hebreus, se vocês ainda não leram ou não estudaram, é importantíssimo ler e estudar, porque ele fala da diferença entre o sacerdócio estabelecido pela lei e o sacerdócio de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 7, quando o autor está falando sobre o sacerdócio de Cristo, ele fala o seguinte, capítulo 7, versículo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também se interpreta rei de Salém, ou seja, rei de paz. Ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Amados irmãos, nós chegamos aqui, então, em Jesus Cristo. Nós chegamos aqui no ponto que eu queria salientar e fortalecer nessa nossa noite de ceia. Por que eu estou trazendo essa história toda para vocês? Porque a primeira ceia aconteceu lá. Num momento em que uma batalha foi vencida, no momento em que um tio resgata o seu sobrinho que tinha tomado um caminho diferente do dele, ele vai porque é familiar, ele resgata, ele luta, ele vence, ele atribui a vitória ao Deus Altíssimo, ele não aceita nenhum tipo de paga por aquilo que ele fez, e ele recebe, através deste sacerdote chamado Melquisedeque, desse rei, a confirmação de que ele era separado para Deus. E esta confirmação foi feita através de uma ceia relacionada com reconciliação. A ceia que Jesus estabeleceu para nós como nosso sumo sacerdote. Vocês sabem que hoje nós temos Jesus como sumo sacerdote sentado à direita do Pai. E a ceia que ele deixou e instituiu dizendo: façam isso em memória de mim. Façam isso e lembrem-se de que eu tenho com vocês uma aliança de sangue. Esta ceia é uma aliança de restaurar. É um momento que aponta para a reconciliação nossa com o Pai. Cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando que Jesus fez a reconciliação entre nós e Deus, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. A ceia é também uma bênção, porque nós recebemos um fortalecimento. Se nós formos pensar que Melquisedeque ofereceu pão e vinho para Abraão que vinha cansado da batalha, a ceia era para revigorar suas forças físicas, mas a ceia era também para dizer: eu te escolhi e tu me foste fiel, e eu estou selando a sua missão. E apesar dos erros que Abraão cometeu ao longo da história e dos erros que nós também vamos cometer ao longo da história, sempre que nós priorizamos a Deus, sempre que nós colocamos a Ele em primeiro lugar, sempre que nós entendemos que tudo que temos, o que somos e o que vamos ser ou vamos conseguir, provém unicamente dEle, Ele ali sela conosco a
aliança dele. E ele nos diz: vocês são meus escolhidos, eu os abençoo. Participar, gente, da mesa do Senhor, sem este entendimento, ou sem entendimento, é apenas um ato religioso. Abraão e Ló eram familiares que tiveram que se separar para evitar as contendas e as brigas, mas no momento da batalha, do risco de vida de Ló e de sua família, Abraão lutou pela vida dele. Deus viu o coração de Abraão de amor fraternal e Deus lhe deu a vitória. Abraão reconheceu que a vitória veio de Deus e não aceitou paga por ela. Ao contrário, o momento foi de celebração de uma aliança através do encontro com Melquisedeque. E nós, queridos, hoje nós vamos celebrar a ceia. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote, sumo sacerdote para sempre. Não vai ter fim o seu sumo sacerdócio. O sacerdócio de Jesus não tem fim. Ele é o Rei da Justiça. Lembram lá o que diz Isaías 9? O governo estará sobre os seus ombros, ou seja, ele se tornou, segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos, da parte de Deus para nós, justiça. Então, Jesus é o Rei da Justiça. E Jesus também, segundo Isaías 9, é o príncipe da paz. Então, tudo aquilo que Melquisedeque foi uma figura no Antigo Testamento, no Novo Testamento, se tornou vivo em Cristo Jesus e é vivo para nós hoje. E a aliança de Cristo, ele derramou sangue. Melquisedeque ofereceu o fruto da videira física, né? O pão físico. Jesus ofereceu o pão da vida, que é ele mesmo, e ele ofereceu o seu sangue, que é o vinho da aliança. Amados, como nós vamos fazer parte dessa mesa do Senhor hoje? Com o coração aberto para reconciliações? Nós estamos dispostos a pedir para o Espírito Santo que nos sonde o coração, que prove os nossos pensamentos, que nos conduza a limpar o coração, os pensamentos, das mágoas, dos ressentimentos, das tristezas, das raivas, através do perdão? Ou nós vamos continuar com o coração cheio de marcas, cheio de pesares, cheio de ressentimentos? Eu digo para vocês que enquanto eu estava preparando essa palavra, eu perguntei para Deus, eu disse: Senhor, eu quero que Tu me mostre a quem ainda eu tenho que ir de encontro para oferecer a reconciliação através de uma mesa. E essa reconciliação é feita através de uma mesa física para nós hoje. Quem eu vou convidar para tomar um café na minha casa e dizer: está tudo bem comigo, contigo, não tenho nada contra ti, não tenho nada no meu coração que nos afaste? É isso que o Senhor quer, porque só assim, amados irmãos, nós vamos ser verdadeiramente testemunhas. Que foi o que Jesus fez. Jesus sentou à mesa, um pouco antes da sua morte, ele sentou à mesa com seus 12 discípulos. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que Tomé iria duvidar, ele sabia do que iria acontecer, mas ele sentou à mesa, amou-os até o fim, como diz a palavra. E aquela mesa era uma mesa de oportunidade de reconciliação. Porque quando nós pensamos que o Senhor nos dá essa oportunidade, gente, nós vamos perder. Nós vamos continuar cheios de ressentimentos. Nós vamos continuar com o coração pesado. Ou
então pensando mal, ou falando mal, ou sei lá quantas coisas que nós fazemos que mancham o nosso coração. Primeiro passo, gente, é se dispor ao Espírito Santo mostrar-se-á no nosso coração alguém com quem nós precisamos nos reconciliar. Primeiro se dispõe para que Ele mostre. Ele não invade a nossa vida. Ele primeiro faz com que a gente se disponha. Ele nos mostra quando a gente se dispõe, aí depois Ele nos guia para o próximo passo. E aí nós vamos ter que dar o próximo passo e proporcionar um encontro, ir de encontro, proporcionar um encontro e levar uma comunhão de mesa. A mesa tem uma importância vital na nossa história. Se nós não sentamos à mesa todos os dias com as pessoas que amamos, se nós não procuramos pelo menos uma vez ao dia sentar com aqueles que amamos, olhar nos olhos, orar juntos, ser gratos pelo alimento juntos, se nós não fazemos isso, nós não estamos representando Cristo e não vamos ser testemunha em nenhum lugar. Podemos ser religiosos, sim, mas não testemunhas de Cristo. Como discípulos de Jesus, amados, como amigos de Jesus, como seguidores dele, como amigos dele, como servos dele, nós queremos ser testemunhas. Então, neste momento, em silêncio absoluto, cada um de nós vai deixar que o Espírito sonde o coração, com a disposição de limpar o coração e de promover a reconciliação com pessoas com quem nós temos pendências. É impossível que a gente não tenha pelo menos uma pendência com alguém, porque somos, às vezes, mal entendidos, às vezes somos criticados, às vezes nós ofendemos as pessoas, às vezes maltratamos pessoas, falamos palavras que não deveríamos falar. Todos nós temos algo a ser reconciliado com alguém. Vamos nos dispor ao Espírito Santo, para que Ele fale aos nossos corações e Ele nos instrua a dar os próximos passos. E uma vez que cada um de nós fizer este compromisso com o Senhor aqui e agora, aí nós vamos para a mesa, porque o vinho e o pão vão nos dar força para ir em frente. Amém? Agora, alguns minutos de silêncio, para que a gente possa pensar e orar, nós e o Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me deito, quando eu me levanto. A palavra ainda não me chegou à boca e Tu já a conheces. Para onde eu poderia me ausentar do Teu Espírito, Senhor? Se eu
Suba aos céus, lá tu me encontras. Se eu desço o mais profundo do abismo, lá também tu me encontras. Nenhum dos meus passos são ignorados por ti. Tu me cercas, Senhor, por trás, por diante, e sobre mim tu estendes a tua mão, porque tu me amas, Senhor, e tu me queres fazendo parte da tua mesa, todos os dias, Jesus, todos os dias tendo uma nova experiência contigo, todos os dias ouvindo a tua voz, me chamando de minha filha, minha amiga, meu amigo, meu irmão, vem comigo, vamos anunciar o reino, vamos anunciar que o reino de Deus é chegado, vamos anunciar que os dias estão passando muito rápido e que a minha volta de Jesus, está muito mais perto do que quando todas essas letras foram escritas neste livro sagrado. Senhor, obrigada pela oportunidade que tu nos dás de nós, com o teu Santo Espírito, que é o Espírito da verdade, sondarmos os nossos corações, provarmos os nossos pensamentos. Nós queremos colocar os nossos pensamentos diante de Ti, confessar os pensamentos maus, Senhor, a respeito de pessoas, Pai, porque nós fomos criados por Ti para vivermos em relacionamento com pessoas, porque Tu és um Deus trino, um Deus relacional, Pai, Filho e Espírito Santo, e Tu colocas a nós como homens, mulheres, casais, famílias, pais, mães, filhos, noras, netos, genros, Tu colocas todos nós, Senhor, para vivermos em relacionamento. Perdão, Senhor, por todos os relacionamentos rompidos por causa de desavenças, por causa de opiniões diferentes. Perdão, Senhor. Perdão. Nós queremos sim, Senhor, viver a reconciliação. Queremos sim, Pai, eu quero viver a reconciliação. Mostra, Senhor, mostra a cada pessoa a quem nós precisamos estender a mão. Eu sei que Tu vais guiar, Senhor, que tudo vai acontecer segundo a Tua vontade. Assim como Tu fizeste com Abraão. Talvez a gente fracasse em algumas tentativas, mas Tu nunca vai nos deixar só. E sempre vai nos ajudar a dar um passo além. E todas as nossas histórias, as nossas vivências, serão testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos agora, Jesus, participar da Tua mesa. Nós sabemos que estamos aqui reunidos como casa do Senhor. E na casa, há mesa, e na mesa há lugar para todos. Obrigada por isso, Senhor. Eu Te bendigo e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Enquanto nós ouvimos o louvor, vamos nos preparando para nos achegarmos à mesa, nos servirmos do pão. Larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor.
Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. Dos amor, da solidão, nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou, a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Assim nós cremos, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Tão amoroso e bondoso, nosso coração diz obrigado, os nossos lábios ecoam porque o nosso coração está. Amém, Senhor. Aqui nós estamos na casa do Senhor. A mesa está posta. Venham os cansados, os sobrecarregados, os feridos, os abatidos, os que precisam de fortalecimento, aqueles que precisam do vigor de Deus para poder ir de encontro à reconciliação com as pessoas. Jesus, na noite em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e ele disse:
Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amados irmãos, essa foi a instrução de Jesus para nós chegarmos à mesa, tomarmos o pão que já está ali partido, tomarmos o cálice que já está preenchido com o suco que representa o sangue de Jesus. Mas era preciso que antes nós examinássemos a nós mesmos, que discerníssemos o corpo, porque o corpo de Cristo é formado por todos os que nele creem, independente da condição em que estão. E nós temos uma mesa que o Senhor nos oferece de reconciliação, para que nós vivamos em cooperação, para que o reino se expanda. Então, vamos à mesa, estamos na casa do Pai e a mesa está posta. Amém, amados. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O pão verdadeiro que dá vida é aquele que desceu do céu. E aqui ele está representado por esses elementos. Pai, nós queremos abençoar esses elementos, consagrar a Ti, Senhor, para que no momento em que cada um de nós comer, Senhor, e beber do cálice, nós sejamos revigorados pela certeza de que Tu tens uma aliança conosco e que nós queremos viver em aliança contigo. E queremos também nos reconciliar com as pessoas com as quais Tu nos colocaste para convivermos, para vivermos sim uma vida de testemunhas de Cristo. Amém? Amém. Podem se servir. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feios, gente que me escutou esse chamado. Todos pegaram? Pode pedir. Então, a Terezinha pegou?
Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu tens para nós uma vida em família. Tu tens para nós uma vida em família aqui na terra, como família biológica. Tu tens também como família de Deus, como corpo de Cristo, que se prepara para viver por uma eternidade como família nos céus. Obrigada por esse teu plano tão maravilhoso. E obrigada por Jesus ter vindo e ter preparado para nós este momento, Senhor. Se Ele não tivesse deixado registrado para nós, que lembrássemos da aliança que Ele já fez conosco, talvez ao longo dos dias a gente esquecesse, Senhor, nas nossas muitas atividades. Mas aqui nós estamos para celebrar com alegria a aliança de Jesus e a ceia da reconciliação. Prepara-nos, Senhor, para nos reconciliarmos com todos, Senhor. Contigo, Pai, em primeiro lugar, com Jesus a cada dia, com o Espírito Santo nos guiando a nos reconciliarmos com as pessoas. Restaura as nossas casas, Senhor. Restaura as nossas famílias, os relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos. Restaura, Senhor, os relacionamentos entre amigos. Restaura-nos, Senhor. Nós queremos desfrutar plenamente da aliança que Tu fizeste conosco. Em nome de Jesus. Amém? Podemos comer e beber com gratidão. Vamos nos abraçar, vamos desejar para cada um uma vida de reconciliação, vamos nos ajudar nesse processo. Às vezes não é fácil, mas o Senhor é Deus conosco e nós somos uns com os outros para nos ajudarmos nessa caminhada. Amém? Muito bom.